Ele era um fracassado até que, para tudo, antes de começar o resumo eu gostaria de agradecer pelos 11.000 inscritos no canal. Em vez de fazer um único vídeo especial para comemorar os 11.000 inscritos, eu prefiro melhorar cada vez mais a qualidade de todos os vídeos como vocês têm visto ultimamente. Por último anuncio que agora a meta é 20.000 inscritos. Agora já podem voltar pro resumo. Ele era um fracassado até que conseguiu o poder de voltar no tempo toda vez que morria. Parte 10. Enquanto o Prota está fechando o livro que contém a história do Mundo Murim, o Jack Chan fala que sua guilda decidiu levar o seu centro de treinamento pro 22º andar. Assim como o Prota herdou a seita do Demônio Celestial, ele irá herdar a seita do Bu por ser o discípulo dele. Sendo assim é melhor que a guilda dele e a seita do Bu se juntem. Jack Chan complementa dizendo que mesmo que seu mestre fosse meio aleijado, os membros dele estão bem. Por isso ele está pensando em servir o Bu como seu guardião supremo. Em pensamento Prota diz que um guardião supremo é aquele que protege a seita. Um guardião supremo significa estar no topo dos guardiões. Então o Jack deve estar tentando transformar o Bu no ancião mais velho. O Jack Chan também comenta que o Bu parecia ter ficado bem irritado com a morte da Demônio Celestial. Em situações assim, o melhor a se fazer é se manter ocupado ensinando às futuras gerações. Isso também ajudará os membros da guilda dele a ficarem mais fortes. Ouvindo isso o Prota fica surpreso, e o Jack Chan pergunta por que ele tá assim. O Prota fala que só ficou deslumbrado porque percebeu que não é qualquer um que pode se tornar líder de uma das 5 maiores guildas. Em pensamento o Prota se perguntava por que alguém que é tão otaku seria tão popular entre os subordinados, mas parece que é porque ele cuida muito bem do próprio povo. Por ouvir as palavras do Prota o Jack Chan se enche de orgulho e diz que só está fazendo o que precisa ser feito. Receber elogios por fazer o que precisa ser feito só deixará o mundo mais triste, então ele não pode deixar que isso aconteça. O Prota para pensar, e se pergunta se ele tem alguém a quem chamar de seu povo. Nos é mostrado o espírito dizendo pro Prota escolher logo o próximo apocalipse do gênero artes marciais. Já o Bang fala que fez clipes especiais para os dedos das mãos e dos pés do Prota. E a Brilhinho canta sobre as brilhantes conquistas de hoje do herói, a figura do herói que solta um rugido de leão na fortaleza do Império. O Prota pensa que para começo de conversa, seu povo definitivamente não é esses 3. Ele ouve alguém o chamando. Em pensamento o Prota diz que é ela, e a alquimista fala que eles conseguiram produzir a vacina contra o vírus zumbi em massa. Se as pessoas tomarem a vacina antes de irem para o 22º andar, eles não devem ter nenhum problema. O Prota pergunta se por acaso ela está planejando se mudar. Ele fala que como a loja dela é muito pequena, ele mesmo vai providenciar um local para a loja dela. Pois se ela não sabe, ele é o dono do 20º andar, então ele vai arrumar um ótimo lugar para ela lá. Em troca o Prota pede que ela priorize produzir as porções e remédios que ele pedir. A animada alquimista aceita tudo. Um tempo se passa e seguimos para o 20º andar. É mostrado uma multidão de pessoas pedindo para a alquimista os vender os remédios dela. Também vemos a santa falando num mega-falante para as pessoas formarem uma fila organizada, e no fundo tá o imperador das chamas dançando em um show. Fora isso vemos o Jack Chan ajudando o velho a vacinar as pessoas. E depois de muito tempo vemos nossa best waifu dizendo que isso tudo é incrível. O Prota ter concluído as crônicas do Demônio Celestial com um final tão incrível teve uma grande importância para tudo isso. Todos os outros caçadores também ficaram motivados para não perder pro Prota por conta disso. Nossa Deus revela que graças a isso a conclusão da torre está muito mais rápida do que antes. Por curiosidade eu irei falar os andares que já foram concluídos. 23º andar, nome Universo das Crônicas do Cavaleiro de Ferro. O gênero é história. 24º andar, nome Diário de Cabine, gênero místico. A Best Waifu afirma que com esse ritmo, provavelmente eles conseguiram concluir o 30º andar antes do próximo mês. Porém o mundo não é um mar de rosas e nos é mostrado uma explosão. Esse é um anúncio para todos. Hoje, a raid do 25º andar falhou. Repito. Hoje, a raid do 25º andar falhou. É explicado que o apocalipse escolhido para o 25º andar é do gênero romance e fantasia. A história desse mundo é sobre uma academia mágica chamada Sonmivin. Sonmivin é uma academia comum.
onde amizade e competição, e amor e inveja estão por toda a parte. Nos é dito que esse livro que eles escolheram também poderia ter se tornado uma história de academia comum, se não fosse pelo artefato forte o bastante para acabar com o mundo que estava selado embaixo da academia. O motivo do cancelamento foi que o antagonista teve sua esposa tomada por um estudante reencarnado. Isso deixou irritado e ele acabou desfazendo o selo do artefato, liberando assim o grande demônio e acabando com o mundo. Nossa Best Waifu fica chocado por ver que a Condessa e a Paladina falharam esse andar. O Beng fecha o livro e fala que é uma pena, mas não adianta mais chorar sobre o leite derramado. A Brilhinho brilha, e o Beng afirma que não pode fazer nada quanto a uma raid que já fracassou. Mas ele ainda lembra que é possível sim recolher o leite derramado. A cena corta para o Prota no banheiro. Ele lamenta pois nunca leu histórias de romance, e ele não pode deixar a Condessa e a Paladina morrerem. Além disso, o Beng está dando dicas para ele ir para lá, então ele não tem jeito a não ser ir. O espírito pergunta por que ele só não desiste dessa raid em específico e tenta outra. O Prota saca a Brilhinho e explica que não é tão simples assim. Como a Brilhinho reagiu antes do livro ser selado, ele acha que a espada irmã dela está naquele mundo. Brilhinho concorda com sua teoria. Dessa forma o Prota faz o que tem que ser feito. O Prota volta e já fala que ele quem vai liderar o ataque ao 25º andar. A Condessa e a Paladina dizem que não sabiam que ele gostava de romance. O Prota justifica que ele ainda é um amador quando se trata de romances. A Paladina pergunta se mesmo sendo um amador ele quer liderar esse andar. O Prota vê que ela realmente gosta de romances, mas ele não quer levar ela por ela já ter falhado. Ele fala para ela que quer sim assumir a liderança, e em seu pensamento ele fala que não pode perder para ela. Ele diz que considerando o gênero, seria melhor se alguém que o conhecesse bem fosse, mas ele já concluiu as Crônicas do Demônio Celestiais sem nunca ter lido obra de artes marciais. Além disso, ele está com um pressentimento ruim quanto a esse andar, então ele quem deve liderá-lo. A Best Waifu lembra elas que o Prota já provou as próprias habilidades incontáveis vezes. O Santo da Espada também fala que eles deveriam fazer como o Prota disse, já que ele sabe de alguma coisa. O Prota comemora o que os dois disseram, e fala que vai escolher o time que vai com ele. Ele diz que só vai escolher a Elite, então não é para eles reclamarem se não forem escolhidos. Nossa Best Waifu fala que vai ser o primeiro romance dela, mas ela acha que se encaixa nessa vibe. Combina com sua estética, apesar de ela não poder se chamar de especialista em romances. Se ele disse que só vai escolher a Elite, então ela acredita que ele esteja falando dela mesmo, certo? O Prota acha que ela é meio estranha. Já a Paladina afirma que a Best Waifu não está errada. Romance e Hofan são muito diferentes. Pausa para explicação. Hofan é um gênero que engloba partes de romance e fantasia. Paladina fala que se eles considerarem que romance é um biscoito, Hofan seria um bolo morango. Então ela como especialista em Hofan que deveria ir. O Prota vê que a Paladina é tão estranha quanto a Best Waifu. A Condessa se pergunta se amor não é uma coisa que pode ser substituída por dinheiro? Uma pessoa rica é melhor de se namorar do que uma pobre. Amor é poder e poder é dinheiro. Então que mais rica que deveria ir? Ouvindo isso o Prota se pergunta quem foi quem deixou ela ir para um romance. Ele quebra todas elas falando que o padre e ele vão fazer isso juntos. Elas ficam chocadas, e até o Jack Chan fica surpreso. O padre fica feliz por isso e fala que vai ajudar. Já a Best Waifu pergunta se o Prota ficou maluco. Ela lembra que o padre não sabe ter empatia. Ele não passa de um psicopata. Se ela fosse pegar leve, diria que ele é no mínimo um sociopata. Por que ele levaria alguém assim para um romance? O Prota explica que ele não sabe muito sobre romances, mas ele sabe qual é a coisa mais importante: a aparência. Vendo isso, ela entende. O Prota complementa dizendo que o padre usa magia sagrada, então deve poder reagir em qualquer situação. Além disso, o padre faz tudo o que ele manda. Corta para eles de frente ao Beng, e ele fala que essa é uma dupla bem original. Ele pega o livro que eles vão. O Beng diz que fará um favor especial a eles porque eles terão grandes dificuldades lá. Ele lembra que ainda não deu as recompensas por eles terem concluído as Crônicas do Demônio Celestial e o Andar Secreto. O Prota ganha uma carta da cegueira facial, carta da coincidência, carta do A. Eu não deveria ter dito isso. Ele se pergunta o que são essas cartas,
e o Beng só fala que elas serão úteis lá. Ele começa a teletransportar eles, e fala que está escolhendo eles como 2 personagens da história da Academia Sonmivin. Quando eles abrirem seus olhos de novo, eles terão sido transportados para 7 dias antes do desastre da descontinuação da história da Academia Sonmivin. O Beng se despede gritando que ele espera que eles consigam criar um final maravilhoso. Jovem dama e mordomo. Eles são teletransportados e o padre já é recebido com um tapa. Uma mulher fala que o padre é uma coisinha rude e imbecil. E nós somos apresentados ao mordomo prota e ao padre jovem dama. O padre olha para cima e vê uma mulher. A linda waifu fala que eles são muito rudes. O padre pergunta se ele fez alguma coisa de errado pois aquele tapa foi bem forte. A mulher dá um tapa novamente no padre. Ela pergunta como o padre ousa agir como se nada tivesse acontecido depois de dizer uma coisa tão absurda. Enquanto isso o prota olha em volta e percebe que esse é um salão de banquete da nobreza. Essa senhorita na frente deles é a vilã desse apocalipse. Com base nas memórias da condessa e da paladina quando tentaram concluir esse apocalipse. Esse é um império onde magia e alquimia são avançadas. Ela é a filha do duque que por sua vez é o homem mais importante depois da família imperial. Esse apocalipse acabará em 7 dias. A mulher chama os guardas do lugar e manda eles tirarem essas coisinhas da frente dela agora mesmo. O padre se aproxima da mulher e pergunta se ela tá bem. Caso esteja mal ele pode ajudar. Mas ele vê que a expressão dela mudou, e diz que em vez de ela ficar no banquete é melhor ela ver um médico. Irritada, a mulher grita mandando os guardas levarem eles para a prisão. Os guardas pegam eles, e os jogam na prisão. O padre fala que isso é péssimo, parece que ele virou o protagonista dali. O padre diz que mal pode acreditar. Ele já foi muito vestido como uma garota quando era mais novo, mas nunca pensou que receberia o papel da protagonista feminina. Essa deve ser uma das experiências de sua vida. O prota comenta que sente inveja de todo esse otimismo do padre. O padre aproveita o figurino e invoca uma habilidade. Ele fala que mudou um pouco suas cordas vocais para deixar sua voz mais feminina. O prota diz que isso é incrível. Ele está falando como uma verdadeira jovem dama da nobreza agora. O padre comenta que o prota parece mais relaxado agora. Ele explica que depois que o prota voltou das crônicas do demônio celestial, sua expressão ficou abatida o tempo todo. Ele entende que foi por ter perdido sua mestre, foi por isso que ele se preocupou com essa raid também. Ele pensou que o prota talvez não pudesse se sair bem por causa de suas emoções abatidas, mas parece que ele se preocupou sem necessidade. O prota pergunta se o padre é capaz de perceber o que uma pessoa está sentindo só pela expressão dela. O padre responde que é isso mesmo, ele não sabe qual é a sensação, mas consegue entender. Em pensamento o prota diz que isso é muito fascinante. O padre está tentando entender os outros da forma dele. Por mais que seja um psicopata, ele é bem peculiar. O padre comenta que percebeu uma coisa estranha. Com base no entendimento dele, eles foram presos por um abuso de autoridade. Normalmente em tempos assim, a pessoa na posição de poder colocará tropas para monitorar as pessoas presas. Mas ele não está sentindo ninguém do outro lado da porta. Na verdade, ele está sentindo pessoas do lado de fora da janela. Pessoas invadem a cela, e o líder deles manda matarem o prota, mas deixarem a mulher viva. O prota já saca a brilhinho, e corta a pessoa. Enquanto acaba com os invasores, o padre pede pro prota deixar ao menos um vivo para eles interrogarem. Em seguida vemos alguns invasores capturados se perguntando por que ela não é uma frágil nobre. Em uma bela imagem o padre fala que eles têm 3 escolhas. Primeiro, eles podem morrer se pedirem pela morte. Segundo, podem passar pelo interrogatório e cuspirem informações importantes um após o outro. E terceiro, podem começar a falar por conta própria sem serem mortos ou interrogados. O invasor fala que ela é uma maluca e é para matar ele logo. O padre prontamente aceita o pedido. Ele pergunta se os outros 2 já se decidiram. Os 2 invasores ficam desesperados, e dizem que só estavam cumprindo ordens. O prota pede pro padre esperar pois nesse ritmo o gênero da obra vai virar mais 18. O prota se aproxima deles e fala que só vai perguntar uma coisa a eles. Pelo jeito que eles conseguiram cortar as barras da janela com muita facilidade ainda agora. Elas já deviam ter sido cortadas antes por haver informações que eles ficariam presos ali, certo? Pensamento.
Ficamos sabendo mesmo que uma garota seria trazida para a cela. Droga! Disseram que era só uma garota normal, mas mentiram para nós. O prota também pergunta se por acaso eles planejavam sequestrar a garota. Pensamento: fomos contratados para sequestrar a garota. A pessoa que nos contratou foi bem clara quanto a não podermos machucá-la. Foi por isso que viemos em 4, para não termos problemas. Com isso, o prota fala que já tem uma ideia de quem está por trás disso. A pessoa por trás disso é alguém com muito poder, capaz de contratar 4 assassinos para se infiltrar na academia. Isso seria impossível a menos que se tivesse informações precisas sobre o sistema de segurança dali. E a vilã gritando aquilo enquanto tirava eles de lá. Ela especificou para onde eles deveriam ser levados. Mas eles foram trazidos para esse lugar exato onde os assassinos estavam preparados para os atacar. O padre fala que isso é verdade. A pessoa que contratou esses assassinos pode ter sido a vilã. Mas isso seria óbvio demais. Ele pode ter essa aparência, mas ainda é a protagonista desse apocalipse. Ele é a filha de um nobre e está saindo com o príncipe herdeiro. A vilã mandar alguém ali para o pegar? Isso faria ela se envolver em um escândalo muito grande, grande demais até mesmo para a filha do duque, o que significa que a vilã não é a culpada. A pessoa que quer que ela pareça ser a criminosa que é a verdadeira culpada. E também é alguém que gosta tanto dele que incluiria um pedido para não o machucar. Uma pessoa entra na cela e abraça o padre. A pessoa fala que vai ficar tudo bem pois ele veio para proteger ele, o único herdeiro desse império. O homem é revelado como sendo o príncipe herdeiro e protagonista masculino deste mundo. E o prota, bem não preciso descrever sua reação. Nos é contado que nesse mundo no ano passado, 2 senhoritas receberam nomes do imperador. Silvia Anai. Uma flor dourada desabrochou em meio a um jardim de flores amarelas. A partir de agora, as pessoas a chamarão de Senhorita Flor Dourada. A protagonista desse mundo, já a outra, Raviel Ivancia. Ela é uma flor preciosa que mantém a cabeça erguida e tem um brilho prateado. A partir de agora, as pessoas a chamarão de Senhorita Lírio Prateado. A vilã desse apocalipse. Dentre os nomes que as nobres receberam em suas cerimônias de maioridade, esses eram os 2 nomes de maior prestígio dados pelo imperador. Como as 2 senhoritas estudam na mesma academia, era inevitável que uma tempestade acontecesse por lá. O prota fala que mesmo assim, ele não é mal educado demais para ser um príncipe herdeiro? O príncipe vê que o prota sobreviveu, já o prota pensa que esse príncipe já está dando nos nervos. O príncipe afirma que o prota tem muita sorte por ter sobrevivido. O prota diz que ele só é um Zé Ninguém, não pode ter sido sorte dele, foi tudo graças ao príncipe. Mas em seu pensamento ele fala que essa emboscada toda foi armada pelo príncipe. O príncipe diz que o prota está sendo exagerado. Como é que tudo no mundo poderia acontecer por causa dele? Ele quem protegeu a própria vida e conseguiu proteger a Silvia. Pausa para explicação. O príncipe e outros personagens vão chamar o padre de Silvia ou Flor Dourada porque eles acham que o padre é a Flor Dourada. Então não confundam quando eu falar padre em certas ocasiões, os personagens estão enxergando o padre como sendo a Flor Dourada. Voltando. O príncipe termina dizendo que tudo isso foi pura sorte do prota. O prota começa a ficar puto com o príncipe. Em pensamento o prota fala que o príncipe fica subestimando suas habilidades dizendo que ele teve sorte, por mais que ele não queira acreditar que isso está acontecendo. Será que ele está tentando ficar de olho em mim? O prota começa a falar que a senhorita Flor Dourada é a mestre dele, e ele pertence a ela. Uma espada proteger sua mestre não tem nada a ver com sorte. O prota diz isso, mas internamente se pergunta o que está acontecendo. Sua boca está falando sozinho. Possuído, o prota fala que ele só é uma ferramenta cumprindo seu papel. Ele não merece ser tão elogiado assim pelo príncipe. Você está sincronizando com seu personagem. Sua taxa de sincronização é 1%. O príncipe começa a provocar mais ainda o prota. O prota tenta parar sua boca, mas ele pede para o príncipe o perdoar pelo que ele disse. O prota lembra de algo, e vemos a condessa versão mordomo falando que vai proteger a paladina versão Flor Dourada. O prota vê tudo isso, e se pergunta por que elas estão fazendo aquilo sendo que um demônio antigo invadiu o mundo. Essa não é hora de ficar se amando e se abraçando. Ele se perguntava por que elas estavam fazendo aquilo. Você está sincronizando com seu personagem.
Sua taxa de sincronização atual é 2%. O prota descobre que foi por esse motivo que a Condessa e a Paladina fracassaram nesse apocalipse. Possuído pelo personagem, ele continua dizendo que não existe ninguém tão confiável quanto o príncipe. Ele espera que o príncipe consiga encontrar o culpado desse ataque e puni-lo para que sirva de aviso para os outros. O príncipe diz que o padre ainda está em choque, por poder haver assassinos por ali ainda. Ele vai protegê-lo pelo resto do dia. O prota pede perdão por sua insolência. Mas agora que uma coisa dessas aconteceu, o padre precisa ficar em um lugar mais seguro possível, para que ele possa ficar em paz. Então ele espera que o padre possa ficar em seu próprio quarto como sempre faz. Ele continua falando e a sincronização aumentando. Curioso, o espírito pergunta o que o prota está fazendo. Ele questiona se o prota ficou maluco, e o prota pede mentalmente pro espírito fazer alguma coisa, pois ele está ficando maluco mesmo. O espírito então pensa em algo, e começa a falar que o prota sempre ficou enjoado vendo Jackie Chan, mas agora que tem a chance, está fazendo as mesmas coisas que os protagonistas que o Jackie Chan sonha. O prota manda ele parar pois já voltou ao normal. De repente o padre fica paralisado, e se distancia do príncipe rapidamente. Ele fala que isso é fascinante. O que aconteceu foi que ele acabou de sentir uma coisa nova, algo que nunca tinha sentido antes. O padre fala que seu coração está acelerado, e isso é mesmo um mistério. Ele fala que a dona desse corpo gosta mesmo do príncipe. O príncipe fica envergonhado, e o padre é puxado repentinamente. O prota diz que eles devem voltar para o quarto agora. E em seu pensamento ele diz que eles não podem se esquecer que não vieram até ali só para cumprir seus papéis na história. Eles têm um objetivo que é concluir esse andar. O padre volta ao normal e fala pro príncipe que agora ele irá voltar para o quarto junto de seu mordomo. Eles saem da cela. E o prota diz que as coisas estão ficando mais complicadas. Por causa da sincronização ele quase sentiu ciúmes quando viu o padre abraçando o príncipe idiota. O padre fala que isso é mesmo algo inesperado, e pergunta quanto da sincronização do prota aumentou lá na cela. O prota responde que foi para 3% super rápido, ele mal conseguiu parar. O padre revela que a sincronização dele chegou em 10% em um instante. O prota fica chocado. Só por ele ter encontrado o príncipe, sua sincronização subiu para 10%. Isso é pior do que ele pensou. O prota afirma que eles não podem ficar assim. É melhor eles prepararem umas medidas de segurança. Enquanto alguém se aproxima, ele fala que eles precisam de uma palavra de segurança que possa os trazer de volta ao normal, independentemente do que aconteça. O padre fala que tem que ser tipo um código secreto só entre eles dois. Mas ao olhar para trás, ele vê ela vindo, senhorita Lírio Prateado. O padre olha para ela, e fala pro prota que ele acha que odeia essa mulher. Ele diz que queria muito saber qual é a expressão que ele está fazendo agora. Você está sincronizando com seu personagem. Sua taxa de sincronização atual é 4%. E assim que terminamos o resumo de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e escrever nos comentários que quer a próxima parte dessa série. Esteja inscrito no canal com o sininho ativado para ficar sabendo quando a próxima parte sair. Muito obrigado e até a próxima.